Filha de Zeus e Deméter, também conhecida como Rainha dos Mortos, hoje nós vamos ver 5 fatos sobre Perséfone, Rainha do Submundo. Fala galera, Júnior aqui. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixa aquele like para fortalecer. Muito obrigado. Alguns a chamam de Rainha dos Mortos. Então, quem é Perséfone exatamente? Perséfone capturou o coração de Hades, que a sequestrou em sua carruagem. Ela é a esposa de Hades, que é o rei do submundo. Então, ela pode ser chamada de rainha desse reino, ou mesmo rainha dos mortos. Mas ela não é uma espécie de bruxa assustadora. Ela é uma bela jovem que se tornou a esposa do rei. A essência da história é assim. Hades ficou encantado com a adorável jovem Perséfone, quando um dia a viu colhendo flores e resolveu sequestrá-la de volta para o mundo inferior. Sua mãe, a deusa da agricultura, Deméter, então vasculhou a terra em busca de sua filha perdida. O pai de Perséfone é Zeus, uma figura que gerou vários outros personagens gregos icônicos. E em algumas versões do conto é ele que é responsável de entregar sua filha a Hades. Por causa da angústia de Deméter, ela negligenciou a colheita e o que se seguiu foi uma fome generalizada. Zeus então exigiu que sua filha fosse devolvida, mas havia um problema. Perséfone havia comido algumas sementes de romã durante seu tempo no submundo, graças aos truques de Hades. Existia uma regra lá que qualquer um que provasse uma comida no submundo estava condenado a permanecer lá. É bastante conveniente, né? Hades, então, fez um acordo com os pais de Perséfone. Ela passaria 4 meses do ano na Terra e 8 meses com ele. Agora conhecida como deusa da primavera, se diz que Perséfone passa um tempo com seu marido no submundo durante os meses áridos do ano e que retorna à superfície quando a Terra ganha vida. Artistas antigos geralmente a retratavam de 2 maneiras. Na arte antiga existem 2 motivos principais onde vemos Perséfone. Primeiro, o momento em que ela é abduzida por Hades. Ele emerge debaixo da terra em uma carruagem e a leva embora, enquanto seus companheiros, ninfas e donzelas mortais, tentam agarrá-la para evitar isso. O segundo motivo principal é Perséfone no submundo. Ela é frequentemente mostrada sentada ao lado de seu marido real, supervisionando os vários famosos heróis mortos ou pecadores, ou, por exemplo, concedendo a Orfeu o favor de recuperar sua esposa morta. Na arte moderna, existem algumas grandes pinturas de seu reencontro com sua mãe, mas isso é raro na arte antiga. Existem algumas pequenas variações em sua história. As variações geralmente têm a ver com o momento em que Hades a captura. Na evidência mais antiga, o chamado Hino a Deméter, de cerca de 600 anos antes de Cristo, ela é claramente levada na primavera. Ela é atraída por uma flor de narciso em um prado cheio de outros tipos de flores, e então age como um gatilho em um alçapão. Ela vai arrancá-lo e Hades voa em sua carruagem. Mas parece que o público teve problemas com essa história desde o início, então eles tentam manipular alguns pontos para se encaixar melhor. Uma dessas maneiras envolve manipular as sobreposições muitas vezes confusas e geralmente perturbadoras nas árvores genealógicas da mitologia grega. É estranho e perturbador que Zeus, em primeiro lugar, que é o pai de Perséfone, por sua própria irmã Deméter, basicamente permita que seu irmão Hades a sequestre. Nos tempos antigos, a alegoria era a principal ferramenta usada para interpretar histórias desagradáveis ou estranhas. A equação é mais fácil, e seu desaparecimento foi considerado como o auge do inverno, quando as colheitas não crescem. Então, algumas versões fazem com que ela desapareça no outono, para que os fatos se encaixem na história. Existem outras versões também, principalmente em torno do relacionamento de Perséfone e sua mãe. No hino a Deméter, Perséfone volta para sua mãe depois de uma espécie de greve de fome de Deméter, que faz com que as colheitas murchem, porque ela descobre que sua filha foi sequestrada e pede a Zeus que diga a Hades para deixar a menina retornar à terra. Deméter tem o poder, porque sem seu grão não pode haver sacrifícios aos deuses, então eles passam fome.
Mas nessa versão em particular, um cuidado que tem que se ter é que não é o desaparecimento de Perséfone que causa a falta de colheitas, mas a raiva de Deméter. E novamente, não é inverno, mas final da primavera, verão. Perséfone ainda representa temas importantes hoje. Na Grécia Antiga, o mito tinha vários significados simultâneos. Um deles é que mãe e filha devem se separar porque a última cresce e se casa, o que nas culturas tradicionais significa se mudar, muitas vezes para longe, para a casa e a família do marido. Foi uma morte social para sua família original, então essa história mítica canaliza parte da experiência cotidiana das mulheres gregas. Também a história estava claramente ligada a ciclos de estações e agricultura. No hino há uma subtrama importante sobre como Deméter, de luto, aparece em Eleusis, agora um subúrbio de Atenas. Torna-se babá de uma família real, quase imortaliza seu bebê, colocando-o no fogo todas as noites, é descoberta e em seguida ordena que a população local a adore para acalmar sua ira. Parte do acordo é que a família espalhe por todo o mundo um novo conhecimento do cultivo de grãos. Como Eleusis foi onde Deméter se estabeleceu para lamentar sua filha perdida, o santuário lá controlava mistérios, que ainda são secretos até hoje, nos quais centenas de gregos e estrangeiros a cada ano seriam iniciados em algum tipo de conhecimento secreto e também jurariam guardar segredo. Parece que quem participou da elaborada cerimônia recebeu a promessa de uma existência feliz no submundo após a morte. O modelo para isso foi Perséfone, que basicamente supera a morte, pelo menos parcialmente, sendo habilitada a continuar voltando. Para o mundo moderno, a primeira e a terceira história têm ressonância. Ainda buscamos histórias sobre como será após a morte, e métodos para garantir nossa felicidade. E ainda lidamos com a dor e a confusão da formação de novas famílias, rompendo parcialmente os laços das antigas, como quando as filhas se casam e vão para longe. Ela e sua mãe eram conhecidas como as duas deusas. Ela era uma figura tão familiar para as mulheres gregas que muitas vezes era chamada apenas de Core, a filha, e junto a sua mãe eram chamadas de as duas deusas. As mulheres tinham uma série de rituais exclusivamente femininos em homenagem às duas. Uma celebração antiga em particular, conhecida como Thesmoforia, era um festival religioso dedicado a Deméter e Perséfone. Então, você já conhecia a história de Perséfone? Comenta aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!